Hoje, então, tivemos no Estádio Olímpico, Atlético 0, Palmeiras 3, Série A do Campeonato Brasileiro. Vamos às notas dos jogadores, começando pela defesa do Atlético, Evandro Gomes. Você me permite apenas falar aqui a estatística final do jogo, Lopes? Sim, podemos. Posse de bola, 57-43 para a equipe do Atlético. Finalizações, um total de 20 para o Atlético, 12 para o Palmeiras. Finalizações a gol, 9-6 Atlético. E essa aqui é finalizações ali na entrada da área, né? E aquelas que vão para o gol, 5-4. Interessante, Palmeiras chutou 4 para dentro do gol, meteu 3. Né? Bolas na trave, uma para cada lado. Passes precisos, 87% do Atlético, 79% Palmeiras. Cruzamentos, 19-14 para o Atlético. Desarmes com precisão, o Atlético teve 50%, Palmeiras 71%. E faltas sofridas, o Atlético sofreu 17%, o Palmeiras sofreu 13%. Você só virar o contrato e falar, o Palmeiras cometeu 17%, o Atlético 13 cartões, 4 para o Palmeiras, 1 para o time do Atlético, cartões amarelos. Falando da defesa do Atlético, Jean, bom goleiro, eu apontei esses dias como o melhor daqui, mas falhou. Assim como o Tadeu também cometeu uma falha, não tão ridícula quanto essa do Jean hoje. O do Tadeu foi indecisão, a do Jean foi entregada mesmo. Então o Jean, que tomou 3 gols hoje, ainda levou uma na trave, que não tem culpa disso, nota 4 para ele, né, pela falha que ele cometeu naquele segundo gol da equipe do Palmeiras. Dudu, nossa, fizeram uma farra para cima dele no primeiro tempo. Nota 4, entrou o Arnaldo no lugar dele, nota 4 também. João Vitor, nota 5, Éder, nota 5,5. Nicolas, nota 5 e Natanael no lugar dele, nota 4. Sistema defensivo do Atlético, Lopes. Estamos falando do Campeonato Brasileiro da Série A, Atlético 0, Palmeiras 3 e a aplicação das notas aos jogadores do Atlético. Vamos para o sistema defensivo e as notas de Kleber Ferreira. Jean falhou num gol, quando fecha o gol, a gente dá nota 10. Quando falha, entrega o jogo, a gente tem também o direito de dar a nota baixa. Nota 3 para o Jean. Dudu, realmente hoje muito mal o jogo todinho. Nota 3 para o Dudu também. Entrou no seu lugar o Arnaldo. Nota 3 também, não acrescentou muita coisa, nada. João Vitor, 5, foi o melhor ali da defesa. O Éder falhou no último gol, erra tempo de bola. Eu não entendo a titularidade do Éder, não. Nota 4 para ele. E o Nicolas vinha fazendo um bom jogo, nota 6 para ele. Entrou no lugar dele o Natanael, falhou no terceiro gol na marcação, não acrescentou nada em termos de velocidade no ataque, como disse o técnico atleticano. Então vai ficar com a nota 3. Notas para os jogadores do Atlético na derrota de 3-0 para o Palmeiras na Série A do Campeonato Brasileiro no Estádio Olímpico. Chegamos ao meio-campo e as notas aos jogadores do Atlético, Evandro. Baralhas, que fez a sua estreia, para a gente não liquidar com o jogador, que ele até deu um chute bonito no primeiro tempo, mas ele estava totalmente intranquilo, né? Longe de ser aquele jogador que o Atlético está precisando. Mas vou dar uma nota 5 para ele. Entrou o Matheus Vargas no lugar dele, também deu uma entregada para um contra-ataque do Palmeiras, quase saiu o gol. Mas fica com a nota 5 também o Vargas. Marlon Freitas, não tão brilhante quanto, né, tem feito em outros jogos, mas fica com uma nota 6. E Chico, melhor jogador do time do Atlético. Dos arremates do Atlético, ele finalizou 6 vezes, né? Uma delas na trave, outro goleiro fez uma grande defesa. Deu Chico do começo ao fim no time do Atlético, nota 7 para o Chico. Vamos agora para as notas do Kleber Ferreira, os jogadores do Atlético no meio-campo, Kleber. Gabriel Baralhas não tem culpa, né? Totalmente desentrosado, inseguro. Ele acrescentou muito pouco, exceto aquele chute que ele deu de fora da área por cima do gol.
ele não fez nada e ainda entregou o primeiro gol, ajudou o Dudu a entregar o primeiro gol, e aquela bola não era dele, era a bola do lateral, foi ele que foi lá trombar com o Dudu para a bola sobrar para o jogador do Palmeiras fazer o gol, Wesley. Então vai ficar com a nota 3 o Baralhas, se jogar mais, muito mais, para ajudar o Atlético de alguma forma. Entrou no lugar dele o Matheus Vargas, deu essa entregada que o Evandro disse aí, e só não saiu o gol por sorte do Atlético, mas ele acrescentou alguma coisa, tentou fazer 1-2 ali com o Marlon Freitas, tentou fazer os alas jogar, ele acrescentou taticamente alguma coisa e ficar com a nota 5. O Marlon Freitas, longe de ser aquele jogador brilhante realmente, mas é preciso considerar que o volante que estava ao lado dele era o glorioso Gabriel Baralhas, então isso naturalmente prejudicou o seu rendimento, mas a gente vai dar a nota pelo rendimento, nota 5 para o Marlon Freitas hoje. E o Chico, jogador habilidoso, a categoria de sempre, jogador que sabe o que faz com a bola, põe a bola no chão, finaliza quando possível, fez o goleiro do Palmeiras, o Everton, fazer 2 grandes defesas em finalizações dele, mandou bolas na trave, enfim, é o jogador do Atlético que salvou no jogo, nota 7 para o Chico. Notas aos jogadores do Atlético agora no ataque. Atlético 0, Palmeiras 3. E as notas são aplicadas agora pelo comentarista Evandro Gomes. O Janderson ainda ciscou muito ali à frente dos jogadores do Palmeiras, conseguia uma jogada, outra, ia no fundo, cruzava. Nota 6 para ele. Zé Roberto só deu um calcanhar na bola lá e cabeceou uma bola fraca para fora, e foi o que ele fez no jogo. Nota 5. Entrou o Júnior Brandão. Pouco tempo em campo, né? Também cabeceou uma bola, fica com uma nota 4. E o Brandão também ganhou uma nota. Esse 4 dele é porque ele pegou o cartão do juiz no chão lá, cartão do Sábio, caiu o amarelo e ele exibiu pro árbitro da partida. Cartão amarelo para você. Não sei, até o árbitro riu na hora lá, né? Poderia até interpretar aquilo como desaforo. Mas 4 para o Júnior Brandão. Ferrarez também, apagado hoje, né? Foi brilhante não. Nota 5, entrou o Mateuzinho, fica com a nota 5. Gente, esse Mateuzinho, ele tem uns chutes bonitos, assim, ele deu um chute que a bola passou rente o ângulo. Eu acho que esse menino está merecendo já uma oportunidade nesse time titular do Atlético. Já tem tempo que ele tem entrado e feito alguma coisa pelo Atlético. Mateuzinho, nota 5, a mesma nota do Ferrarez, José Carlos. Muito bem, Evandro Gomes, trazendo as notas aí, fechando o time do Atlético. Agora tem o técnico e ainda a arbitragem para apreciação do Evandro Gomes. Fechando o time do Atlético no ataque, Kleber Ferreira e as notas. Janderson pegou muito na bola, resolveu pouco, cruza quando deveria finalizar, finaliza quando deveria cruzar, carrega quando deveria passar, passa quando deveria carregar. Muito confuso, jogador de muita força, jogador voluntarioso, jogador que tem um porte físico, um vigor físico avantajado, que poderia somar mais. E hoje ele já fez jogos memoráveis pelo Atlético, hoje foi muito mal, nota 3 para ele. Zé Roberto, as bolas que chegou, ele tentou fazer alguma coisa, né? Finalizou, passou, veio fora da área buscar o jogo e quando chegava lá na frente, chegava muito mastigada, vai ficar com a nota 5. Entrou o Júnior Brandão, muito pouco tempo para ele e a única bola que chegou nele, ele ainda obrigou o goleiro a fazer uma boa defesa, vai ficar com a nota 5. Ferrarez, eu gostei dele, ele taticamente ele é muito importante, ele é um ponto de apoio para o Marlon Freitas distribuir o jogo, ora pela esquerda, às vezes ele fecha um pouco mais para fazer por dentro, reveza com o Chico, é um jogador muito inteligente e interessante. Vou dar 6 para ele. Entrou no lugar dele o Mateuzinho, e eu não entendo por que o Mateuzinho é reserva no Atlético. Eu não entendo, levando em consideração que o Janderson é titular absoluto, eu não entendo como manter um jogador com essa categoria, que é do clube, que tem contrato por 3 anos com o clube, fora do time, colocando para jogar sempre 10, 15 minutos. Não dá para entender de jeito nenhum. Alguma coisa acontece que a gente não sabe nesse reino entre Mateuzinho e Atlético aí, porque não é falta de futebol. Nota 6 para o Mateuzinho. Evandro Gomes, e agora, para fechar as notas desse jogo, Atlético 0, Palmeiras 3, Série A do Campeonato Brasileiro, a nota do técnico Eduardo Souza e do trio de arbitragem do Sávio Pereira Sampaio, do Daniel Henrique Andrade e do José Reinaldo Nascimento Júnior. A arbitragem também com a nota Evandro Gomes.
Lopes, esse foi um confronto de interinos hoje, né, no banco de reservas. O Eduardo Souza pelo Atlético, o Andrei Lopes pelo Palmeiras. Mais feliz o Andrei, vem de 2 goleadas, né? 5-0 no Tigres lá na Libertadores e agora 3-0 na equipe do Atlético. Foi melhor o técnico do Palmeiras. Pelo elenco que tem, nem precisava discutir. Mas eu acho que o Eduardo fez aquilo que tinha que fazer mesmo, né? Não deu para ele, não tem culpa, interino bom. Primeira derrota dele comandando o time do Atlético. Eu vou dar uma nota 5 para o Eduardo, ficar pelo meio do caminho, né? Porque perdeu o jogo 3-0, mas ele fez o que naturalmente outros treinadores fariam nesse jogo de hoje. Então é essa a nota do Eduardo. Sávio Pereira Sampaio, irmão do Wilton Pereira Sampaio, apita pelo Distrito Federal, não só ele quanto o Daniel Henrique Andrade, que é um dos auxiliares, ou que foi um, e o José Reinaldo Júnior, o outro auxiliar. Trio lá do Distrito Federal. O Wagner Riway, o árbitro de vídeo, esse é paraibano, não trabalhou, ficou na dele, apenas naquele lance. Expulsa, não expulsa o jogador do Palmeiras, esse Fluminense Gustavo Scarpa, mas aí o árbitro assumiu a responsabilidade, que a partir do momento que ele foi lá, conferiu o lance, ele viu e ele voltou atrás, ele manteve o cartão amarelo, a responsabilidade maior é do árbitro. Bom, ele mostrou cartões no Atlético para o Janderson, no time do Palmeiras para o Luan, para o Rafael Veiga, para o Rony e para o Gustavo Scarpa. Para mim, o erro dele cometido foi não ter mostrado o vermelho para o Scarpa, mesmo depois que viu o vídeo, né, que viu lá o lance que ele definiu pela manutenção do cartão amarelo. Mas fora isso, ele apitou o jogo muito bem. Tecnicamente foi bem, os cartões que ele aplicou, exceto esse do Gustavo Scarpa, que poderia ser o vermelho, também foram muito bem aplicados. Eu vou dar uma nota 7 para o trio de arbitragem, Lopes. Oi, vamos lá então agora, Kleber Ferreira, fechando aí as suas notas para os técnicos e também para o trio de arbitragem, Kleber Ferreira. O Eduardo Souza, ele cometeu um erro. Hoje ele não trabalhou bem. Eu gosto do trabalho dele. O handicap dele no Atlético é excelente. É o primeiro jogo que ele perde comandando o time atleticano, mas hoje ele não trabalhou bem. Ele escalou mal ao optar pelo Gabriel Baralhas para começar o jogo. Eu nem sabia do problema do Matheus Friso e talvez por isso ele tenha escalado o jogador que acabou de chegar. Aí eu acho que já começou o erro. Ainda que ele sacrificasse o Matheus Vargas, eu começaria com o Matheus Vargas e eu disse isso antes do jogo começar. Depois das alterações dele, eu não entendi por que ele tirou o Nicolas para colocar o Natanael. Por quê? Porque todas as vezes que o Palmeiras insistiu pelo lado direito com o Gabriel Menino e às vezes caía por aquele setor, hora o Rony, hora o Zé Rafael, o Nicolas estava segurando e por ali o Palmeiras não encontrou espaço para jogar. Tanto que os gols saíram do outro lado. Aí ele tira o Nicolas para colocar o Natanael e eu não entendi por que também. Outra alteração completamente equivocada. Demorou muito a colocar o Mateuzinho no jogo. Quando colocou o Mateuzinho, ele tirou o Ferrarias, que estava razoavelmente bem no jogo, e manteve o Janderson, que pega na bola, passa quando deveria driblar, dribla quando deveria passar, chuta para gol quando deveria cruzar. Enfim, aquele jogador confuso que eu disse. E que já fez boas partidas com a camisa do Atlético também, mas hoje não estava jogando. Errou aí também. Então o trabalho do Eduardo Souza hoje, especificamente no jogo de hoje, e o Atlético não perdeu por causa dele, eu deixo claro isso, o Palmeiras venceria o Atlético com qualquer treinador, eu imagino, mas ele vai ficar com a nota 4. O Andrei Lopes trabalhou direitinho, em 2 jogos que ele fez com o Palmeiras, o time marcou 7 gols. Trabalhou direitinho, mas ele tem um baita do elenco. Gente, só de pensar que o Lucas Lima, o Gustavo Scarpa, o William, o Gabriel Silva são reservas nesse time do Palmeiras, você vê o nível do elenco que ele tem. Aí ele tem lá no seu meio campo titular esse Patrick de Paula, o Rafael Veiga, o Zé Rafael, ou seja, ele tem um timaço na mão. Esse atacante Luiz Adriano,
que é um baita jogador também. Então, ele vai ficar com a nota 8, porque ele fez um bom trabalho. Sobre a arbitragem, eu não gostei do trabalho do Sávio Pereira Sampaio. Vou mostrar aqui 3 fatos reais que as imagens poderão mostrar para vocês. O lance do zagueiro Felipe Melo. Ele pega a bola dentro da área e percebe que o Janderson vai ganhar e sair na cara do gol. Ele põe a bola no meio das 2 pernas, prende, segura, levanta o corpo e gira em cima do corpo dele aqui assim com a mão no chão, com a bola presa no meio das pernas em 360 graus. Foi pênalti. Pode prender bola não, tá na regra, só ler lá, tá escrito em língua portuguesa, claro, aquela regra que ele estudou. Aí o Janderson, na sequência, a inteligência não é tão grande, dá um rapa no jogador do Palmeiras porque o juiz não marcou o pênalti que aconteceu e levou o cartão amarelo. Deveria ter levado o cartão amarelo mesmo. O cartão do Janderson tudo bem, mas se ele acerta e aplica a regra, o Janderson não teria tomado o amarelo, o Felipe Melo teria tomado o amarelo e o Atlético teria um pênalti a seu favor. Primeiro erro, grande, grotesco. Segundo erro dele, o Luiz Adriano dá uma cama de gato no zagueiro João Vitor do Atlético. Ele espera com o corpo, leva para cima, joga e solta no chão. Cama de gato. A regra manda também, nesses casos, punir com o cartão. E dependendo da gravidade da falta, o cartão vermelho. Ele esperou o jogo seguir, tá? Depois mandou dar assistência para o zagueiro do Atlético e não viu nada. Porque ali, se ele aplica o cartão, seria o vermelho. Vai expulsar o jogador do Palmeiras? Para quê? Não pode. Aí depois aquele lance do Rodrigo Scarpa, em que ele está a 1 metro do lance, ele viu. Aí o seu Wagner, o Rio chamou e falou: opa, ó, foi escandaloso demais, vem cá para você ver, tem que expulsar. Provavelmente tenha sido isso. Mas ele não teve peito para expulsar o jogador do Palmeiras. Ele amarelou, ele borrou nas calças. Então, voltou lá e manteve o amarelo. Um absurdo. O lance daquele é um absurdo. O jogador precisava ser punido e duramente julgado pelo tribunal, porque aquilo é uma tentativa de fratura de perna. E ele não teve peito para fazer isso. Aí, ele foi responsável pela derrota do Atlético? Não. Do Gabriel Baralhas, o Jean, o Natanael e o Éder construíram o placar para o Palmeiras. Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando da arbitragem dele e estou mostrando com dados concretos a nota 3 que eu vou dar para ele. E é bom ele ficar esperto, porque nota 3 está de bom tamanho para um árbitro que faz tantos erros em um jogo só. Não importa a camisa, a tradição do time, quanto ganha o jogador, quem está envolvido no lance. A regra tem que ser a mesma. A regra tem que ser aplicada. E ele não teve peito, não teve coragem, não teve determinação para apitar o jogo como a regra exige. E tem mais, é um árbitro talentoso. Você vê que ele não perde a visão do lance. Quando ele não marca, é porque não tem coragem ou não quer. E isso aí até agrava a minha avaliação da arbitragem dele. Os dois auxiliares, tanto o Daniel Henrique da Silva quanto o José Reinaldo Nascimento, não comprometeram em nada. Todos os lances que eles sinalizaram bem. O Wagner Hillway, lá no VAR, deveria ter chamado no lance do Felipe Melo. Wagner Hillway, lê lá na sua regrinha que você sabe de cor e salteado. O jogador prendeu a bola dentro da área, entre os 2 pés, segurou e girou o corpo com ela presa para o jogador do Atlético não pegar o rebote da bola. Eu devia ter chamado, não chamou. Quando chamou para o cartão vermelho, ele o fez certo. Por isso vai ficar com a nota 4. Obrigado a Evandro Gomes, obrigado a Kleber Ferreira, amigo dos amigos.